Obviamente, algo fundamental. Nós vamos dar mais oportunidade para que esse jovem possa continuar progredindo, certo? Ele tem que apresentar o mínimo de atividades. Se ele não apresentar o mínimo de atividades, eu vou explicar aqui com alguns casos, obviamente, ele poderá não progredir. Então, nós não estamos falando de uma progressão automática para todo mundo, certo? Ele tem que ter o mínimo. Importante alertar as famílias, importante alertar os próprios estudantes. Existe sim, a escola vai estar avaliando isso como um mínimo. Mesmo que você não alcance a aprendizagem idealizada, você poderá prosseguir desde que tenha esse mínimo. Mas mesmo para estes estudantes que eventualmente ainda não tenham apresentado, nós vamos gerar sempre mais oportunidades. Então, ampliar as oportunidades nesse momento é fundamental. Então, dentro do ano letivo de 2020, para aqueles que não fizeram ainda as atividades, para que possam prosseguir para o próximo ano, nós estamos identificando esses estudantes, notificando os próprios estudantes e os seus responsáveis. A gente está com os kits das atividades minimamente disponibilizados para as famílias. Muitas já retiraram, outras ainda a retirar, vou falar um pouco sobre isso também. E a avaliação das atividades. Vai ter, obviamente, uma avaliação das atividades e um processo amplo de recuperação, além da recuperação durante o mês de dezembro, obviamente, mas especialmente no mês de janeiro, que a gente vai estar fazendo durante janeiro de 2021. O próximo caso, pode passar? O próximo caso, a estudante Maria, ela não entregou as atividades enviadas pelos professores. Ela não entregou nenhuma atividade, desapareceu no mundo, não deu resposta, nenhuma atividade. Portanto, a aprendizagem nem pôde ser avaliada, pode passar. Esta aluna poderá ser retida, porque ela não terá frequência, porque ela não entregou atividade nenhuma. Oi? Poderá ser retida, poderá permanecer na mesma série, porque ela não entregou nenhuma atividade. Então vejam bem, se ele entregou a atividade, mesmo que a aprendizagem não seja ideal, ele poderá progredir, certo? Esse é o ideal, porque ele está lá, ele está mostrando esforço, numa dificuldade. Nós não vamos dizer para o aluno que está lá fazendo as atividades, olha, eu não consegui aprender a matemática como eu aprenderia se a aula fosse presencial, por exemplo. Então, mas o aluno está lá, ele está tentando, a família está tentando, está todo mundo ajudando. Agora, para aquele que não entregou nenhuma atividade, que não tem nenhum tipo de avaliação, se ela não tem a frequência, nós vamos, eventualmente sim, ter a retenção. Obviamente que sempre com a decisão do conselho de classe na escola, podendo tomar a decisão dentro do caso real. Nós estamos falando aqui de possibilidades hipotéticas, mas o caso real vai ter outras avaliações, outras situações que a escola, que está lá próxima daquela realidade, daquela criança, daquele jovem, daquela família, vai poder fazer a avaliação. Se eu não entreguei nenhuma atividade, poderei ser retido no terceiro ano e refazer o terceiro ano no ciclo de 2021. Pode passar? Algo importante no avanço da trajetória escolar, com garantia da aprendizagem, que é o que a gente busca, a gente está falando aqui de avaliações diagnósticas, que nós estamos realizando, certo? Nós temos inúmeras avaliações que já começaram a ser feitas, algumas são trabalhadas online, mas nós teremos em dezembro a avaliação diagnóstica impressa a ser realizada nas nossas escolas. Nós vamos ter, essas avaliações serão obrigatórias para a conclusão, é uma das atividades que a gente considera obrigatória. Então nós vamos fazer a aplicação durante o mês de dezembro, justamente para a gente identificar quais são as aprendizagens essenciais que ainda não foram desenvolvidas, para que essas avaliações diagnósticas sejam utilizadas para que o professor possa fazer os seus planos de recuperação, a escola possa trabalhar, que a própria secretaria possa identificar em como apoiar cada vez mais esses estudantes. Então no mês de dezembro teremos uma avaliação diagnóstica e obviamente também no mês de fevereiro, logo no início do ano letivo, nós também teremos uma avaliação diagnóstica. Nós temos outras avaliações que vão sendo feitas em paralelo, que nos dão, sim, um suporte importante, mas essas duas avaliações são fundamentais e nós vamos estar realizando a primeira delas em larga escala no mês de dezembro, com todos os quesitos de segurança, com rodízio, obviamente com todos os cuidados e com suporte aos professores que forem fazer a aplicação, obviamente, né?